Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui. Fica muito feliz com a sua presença aqui para junto estudarmos a lição do nosso pequeno grupo. Hoje gostaria de começar mandando um abraço para o pequeno grupo Face de Cristo de Maracanaú, lá no Ceará. Esse é o pequeno grupo da Átila, né? E também para o pequeno grupo meu amigo Tiago, o PG na Presença de Cristo, lá na capital do Sergipe, Aracaju. Que Deus abençoe esses pequenos grupos. Também, se você deseja receber um abraço para o seu pequeno grupo, mande aí o nome do seu pequeno grupo e também o seu nome e a cidade a qual você mora, tá bom? Onde está ali o seu pequeno grupo. O tema da nossa lição de hoje fala de Jesus, a palavra suprema, lição de número 7, e o nosso texto principal está em João 1, capítulo 1, verso 14. Convido você para fazermos uma oração antes de lermos esse texto. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a tua palavra. O Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais de ti através de estudar a tua palavra. Que a cada dia possamos confirmar a nossa fé em ti através do estudo da tua palavra. Que cada dia a tua palavra cresça em nossa vida, em nosso coração. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, você pode pegar aí na sua lição ou abrir aí a Bíblia em João, capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então aqui fala que o Verbo se fez carne e habitou de nós. Falando de quem? Da pessoa de Jesus. E aqui no quebra-gelo, diz o seguinte: que relação você encontra entre Jesus e as Escrituras Sagradas? Sabe, a Bíblia deixa bem clara nos Evangelhos que Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus é a revelação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Verbo, a palavra, é o próprio Jesus Cristo. E ainda você considera essa relação importante? Claro, porque Jesus ele é a manifestação da glória de Deus. Ele veio nos mostrar como é o Pai. E a gente compreende melhor Deus Pai através da pessoa de Cristo Jesus. Aqui na parte para refletir, começa a dizer assim: não é somente a Bíblia que é chamada de a palavra de Deus, não somente a Bíblia, já que a palavra suprema de Deus é Jesus Cristo. E aqui diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aí João, capítulo 1, verso 1 e o verso 14. Né? Quando fala no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio da criação, o Verbo, quando Deus haja luz, esse agir, a palavra, era o próprio Jesus agindo na criação. A gente não pode esquecer. Então, Jesus, através do Verbo, estava presente, através da fala, estava presente na criação, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre a água. Aí nós temos aí a Trindade no dia da criação, no princípio da criação deste mundo. Então, mais interessante notar aqui que Jesus é a palavra, é o Verbo de Deus. Em sua manifestação humana na terra, Jesus, a palavra encarnada, se submeteu a limitações da natureza humana. Está lá em Gálatas 4:4. Então ele se limitou à natureza humana para viver conosco. Ele viveu na Palestina, morreu em uma cruz, ressuscitou e assentou-se ao Pai. Ascendeu-se ao Pai, subiu ao Pai. Porém, seu aparecimento na história da humanidade não ocorreu de forma imprevista. Mas assim que nossos primeiros pais pecaram, Deus começou a revelar seu propósito de nos salvar por meio de sua semente, que nasceria da mulher. E aí, lá em Gênesis, por exemplo, capítulo 3, verso 15, nós temos chamado proto-evangelho. A primeira vez que fala que viria o descendente para morrer no lugar do ser humano, depois do pecado. E esse descendente é a pessoa de Jesus. Jesus se tornaria humano
para morrer em lugar do ser humano. E foi de fato isso que aconteceu. E aqui diz assim, e essa semente já estava destinada a vir a este mundo antes da sua fundação. Antes de Deus criar a terra, o plano da salvação já existiria. Caso o ser humano pecasse, Deus enviaria o seu próprio filho para morrer em lugar do ser humano. Então, sim, a mensagem de salvação, o plano da salvação, ela existe muito antes da terra. Isso está onde? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Ao longo dos séculos, Deus foi preparar a família humana para a revelação suprema. Ao longo dos séculos, Deus foi preparando a família humana para a revelação suprema. Então, ali desde a criação, depois do pecado, até o nascimento de Jesus, Deus foi preparando o povo para receber o seu filho, para receber Jesus. Diz aqui, ó. Ao longo dos séculos, Deus foi preparando a família humana para a revelação suprema, a encarnação de seu filho. Um dos seus propósitos era trazer a revelação perfeita do caráter do Pai. O propósito de Deus, na pessoa de Jesus, era revelar-se. Né? Ou seja, Jesus veio para revelar o Pai. Ele diz assim, ó, por isso Jesus disse a Filipe, há muito tempo estou com vocês. Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você disse, mostra-me o Pai? Está lá em João 14, verso 9. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Só quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu vim para revelar o caráter de meu Pai. Então quem vê Jesus, vê Deus, o Pai. Jesus, ele sempre revelou o Pai. Jesus veio revelar Deus ao ser humano e redimir de seus pecados todos os que nele crê. Todos os que nele crê seriam perdoados seus pecados e estaria a salvação. Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sugeriu que ele mesmo é a personagem central das Escrituras. Lá em 1 João, em São João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele diz o seguinte, vocês examinam nas Escrituras, porque julgar nela tem a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Então, Jesus, ele é a personagem central da palavra de Deus. Então, se eu quero ter vida eterna, eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso estudar a Bíblia e entender que Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus, que ele é a palavra encarnada, que Jesus é a palavra suprema de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra em carne e vida. Não é apenas um nome, umas palavras escritas em um papel. Não. Ele é a palavra viva de Deus. Aqui na parte do abrir no coração, diz, por que Jesus é a revelação suprema de Deus para a humanidade? Por que Jesus é a revelação suprema de Deus para a humanidade? Porque a Bíblia diz. Às vezes as pessoas ficam dizendo, mas por isso. Não, porque a Bíblia diz que ele é. Então, se a Bíblia diz que ele é, ele é. Entende? Não adianta a gente querer, mas não. A Bíblia diz que ele é, então ele é. Ponto final. Entendeu? Segundo, em que aspecto conhecer Jesus é conhecer a Deus o Pai? Porque Jesus, ele é a revelação do Deus Pai. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Por quê? Porque ele é a manifestação. Ele é o próprio Pai, na realidade. Ele representa o Pai de uma forma tão perfeita que não dá de diferenciar um do outro. O quanto ele é a revelação do Pai. Em que sentido é possível encontrar Jesus em cada parte da Bíblia? Porque Jesus é a palavra de Deus. E desde Gênesis, Apocalipse, o que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por exemplo, lá no início,
Lá em Gênesis 1:1, no princípio, né, criou Deus o céu e a terra. No princípio. Lá em João 14, verso 1, diz que no princípio o verbo estava com Deus. E esse verbo era quem? Jesus. Então no princípio está lá. Desde o início. Quando você vai lá para Apocalipse, por exemplo, lá no final, Apocalipse 22, ele diz que eis que venho sem demora. Quem está falando? Jesus. Então Jesus ele está do começo ao fim da palavra de Deus. Entendeu? Jesus sempre esteve presente. No intuito de fazer o quê? De salvar o ser humano. Então Jesus ele está tão visível na Bíblia de uma forma tão clara que só quem não enxerga é quem não estuda. Ou quem não quer enxergar. Então precisamos estudar a palavra de Deus. Durante esses 7 primeiros estudos dessa lição, a gente abordou sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Então precisamos estudar a Bíblia. E precisamos examinar as Escrituras como diz o Senhor. Porque nela encontraremos a pessoa de Jesus Cristo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus. Ele é o primeiro e o último. Ele é o ômega. Ele é o alfa. Ele é tudo. É impossível um ser humano ir a algum lugar sem Cristo. Porque Ele disse: em mim, nada podeis fazer. Então, se eu quero ter a vida eterna, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso examinar a pessoa de Cristo Jesus através do estudo da Bíblia. E aqui na parte, finalizando, trabalhando juntos, na próxima semana, fale com alguém sobre Cristo, como a revelação suprema de Deus e sobre o papel central que Ele tem nas Escrituras. Depois, compartilhe essa experiência com seu pequeno grupo. Então, compartilhe Jesus. Compartilhe Jesus, fale da experiência de Jesus, fale de Jesus ao seu semelhante. Meu apelo para você é que você compartilhe Jesus. Se você aceita esse apelo, que você coloque nos comentários. Coloque aí. Eu vou compartilhar Jesus. Eu vou compartilhar Jesus. Faça isso. Na próxima semana, a gente começa a abordar um novo tema. A gente até agora falou de quê? Da Bíblia, a palavra de Deus. A partir da próxima semana, a gente vai abordar um tema da oração. Sabe? A oração, ela é, vamos dizer o quê? Ela é a mão direita. Né? Ela é a mão direita. Vamos supor, não tem como ter uma vida de estudo da Bíblia sem oração. E não tem como estudar a Bíblia sem oração. As duas andam juntas. Entendeu? As duas andam juntas. E o tema da próxima semana é a oração de acordo com a Bíblia. A oração de acordo com a Bíblia. Como deve ser a oração de acordo com a Bíblia? A gente vai ver na próxima semana. Então convido você para aguardar o programa da próxima semana e assistir e compartilhar com outras pessoas. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é membro do canal, você também pode ser membro do canal e assim ajudar, né, na pregação do Evangelho, ajudar o pequeno grupo a ter mais ali um celular melhor, para gravar melhor, um computador melhor. E assim temos um material com mais qualidade para nós estar apresentando às pessoas a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Convido você para fazermos uma oração. Eu vou orar pelo pequeno grupo Face de Cristo e o pequeno grupo Na Presença de Cristo. Também gostaria de orar pelo seu pequeno grupo. Só deixar aí nos comentários o seu nome, o nome do seu pequeno grupo e também a cidade e estado da qual você nos assiste, tá bom? Vamos orar então. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Por o Senhor se tornar a revelação exata da palavra de Deus para nós, por podermos estudarmos a tua palavra e aprender da pessoa de Cristo a cada dia. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nossa vida. E a palavra de Deus, ela aparece de uma forma muito clara para nós, porque ela se pareceu na pessoa de Cristo Jesus, quando o Senhor veio a essa terra, nos mostrando o amor e o cuidado de Deus. Nesse dia especial, quero te pedir tuas bênçãos especial sobre
o Tiago e seu pequeno grupo na presença de Cristo, lá de Aracaju, no Sergipe. Que o Senhor abençoe esse pequeno grupo. Abençoe todos os integrantes, as pessoas que nos assistem. Que o Senhor continue na vida e no coração dessas pessoas. Também ao pequeno grupo, pequeno grupo Face de Cristo, lá de Maracanaú, no Ceará, da Átila. Que o Senhor abençoe esse pequeno grupo. Que o Senhor esteja com as pessoas que frequentam esse pequeno grupo, esteja com a sua liderança, esteja com toda aquela cidade e que o Senhor abençoe ricamente. E que eles tenham o privilégio de encontrar com o Senhor quando o Senhor voltar. Também abençoe todos os outros diretores de pequeno grupo, todos os pequenos grupos que nos acompanham pelo YouTube. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Que todos eles sintam o privilégio de encontrar com o Senhor quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar a tua mensagem através do canal PG Espaço Esperança. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas sempre. Nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Que Deus te abençoe e aguardo você no próximo programa.